internacional. O presidente Volodymyr Zelensky fez sua primeira viagem internacional desde que começou a guerra na Ucrânia. Uma visita ao presidente Biden. Luca Bassani está com a gente. Luca, ao vivo aqui, seja muito bem-vindo. Fala pra gente como que foi essa conversa e o que se deu essa visita também. Bom dia, Elisângela, Daniel, a todos que acompanham. Realmente ontem foi a data de uma visita histórica do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos. A sua primeira visita internacional, primeira viagem internacional desde que a guerra começou. Uma viagem que envolveu um fortíssimo esquema de segurança e também durou apenas poucas horas. Zelensky se encontrou com o presidente Biden, primeiramente para agradecer todo o apoio ideológico e também financeiro dado pelos Estados Unidos durante esses quase 10 meses de guerra. E Biden se colocou à disposição de continuar essa aliança, dizendo que os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia enquanto a Ucrânia existir. Portanto, um apoio duradouro ao governo do presidente Zelensky e ao povo ucraniano. Depois, Zelensky seguiu para o Capitólio, onde fez uma visita e falou também ao Congresso americano. Ele que já tinha falado para diversos parlamentos do mundo através de plataformas virtuais, fez a sua primeira aparição presencial, pedindo que os congressistas ajudem a mandar para a Ucrânia recursos financeiros e armamentos para tentar frear os âmbitos expansionistas da Rússia. Ele também agradeceu todo o esforço bipartidário, tanto dos democratas quanto dos republicanos, em promover essa ajuda cada vez mais rápida e tão essencial para que a Ucrânia tenha uma chance de resistência. Ontem também o presidente Biden, além de se comprometer a continuar ajudando a Ucrânia, revelou que vai mandar um pacote bilionário para a Ucrânia em aportes financeiros, cerca de 2 bilhões de dólares, além, é claro, de novos armamentos e munições que estarão para chegar já no início de 2023 e, segundo o presidente Zelensky, podem ser cruciais para mudar o rumo da guerra e, como eu disse, dar uma chance de resistência ao povo ucraniano que tem sofrido bastante durante esses meses de guerra. Ô Luca, e a Casa Branca já confirmou o envio de armamento para a Ucrânia? Pois é, um dos envios mais importantes e mais esperados pelo presidente Zelensky é o sistema antimísseis, antiaéreo, chamado de Patriot. Ele teria a capacidade de interceptar os mísseis do inimigo antes mesmo que eles atingissem o seu alvo. Esse sistema é um dos mais tecnológicos que existem e é utilizado pelos americanos desde a Primeira Guerra do Golfo, ainda lá nos anos 90, e foi atualizado constantemente, o que daria para a Ucrânia uma chance de proteger não só os seus céus e a população civil, mas a infraestrutura do país, que tem sido fortemente danificada, principalmente as redes de energia, as redes de distribuição, que tem feito com que milhões de pessoas vivam na total escuridão durante esse período de inverno. O presidente Biden se comprometeu a já mandar no início do ano que vem. Pode ser algo decisivo, mas não necessariamente algo que termine a guerra, considerando que é muito caro. Cada um desses mísseis custa cerca de 3 milhões de dólares, então aquilo que será disponibilizado para a Ucrânia será limitado, mas como sempre o presidente Zelensky ressalta, toda ajuda é bem-vinda e esse sistema pode mesmo colocar os russos em uma situação de desvantagem. A Rússia não respondeu bem a esse envio, disse que isso apenas evidencia a participação cada vez mais explícita dos Estados Unidos e da OTAN neste conflito que deveria ser apenas entre dois beligerantes, a Rússia e a Ucrânia. Luca Bassani, nosso correspondente internacional, muito obrigada. Pois é, justamente sobre essa visita, essa agenda de Volodymyr Zelensky nos Estados Unidos, nós vamos conversar agora com Vinícius Rodrigues. Ele é professor de Relações Internacionais na FAAP, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Para começar, eu gostaria justamente que o senhor avaliasse essa agenda de Volodymyr Zelensky nos Estados Unidos. Teve esse discurso no Congresso americano, também essa reunião, essa conversa com Joe Biden. Ele mais uma vez reiterou a necessidade de ajuda e foi ajudado ontem também pelos Estados Unidos. O país anunciou, inclusive, ajuda financeira à Ucrânia. Queria tratar dessa questão que envolve o fortalecimento dessa relação Estados Unidos e Ucrânia. O quanto disso pode reverberar de imediato no conflito no leste europeu propriamente? Bem,
Bem, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós temos aqui cada vez mais evidências, essa visita de Zelensky aos Estados Unidos demonstra que se trata, na prática, de uma guerra por procuração. E aqui não estou falando isso a favor ou contra os Estados Unidos, ou a favor ou contra a Rússia, mas é uma constatação. Porque, com claro apoio americano, que já vinha aí anteriormente, o apoio de países membros da OTAN, nós temos um envolvimento cada vez mais próximo, não vou dizer direto, porque não há tropas americanas, mas é um apoio que coloca aí a situação do conflito cada vez mais em risco. E qual seria esse risco? Um risco de que ele se prolongue além do esperado e gere uma reação por parte da Rússia que implique no envolvimento de nações da OTAN diretamente nas disputas. Portanto, com o fim do ano, nós temos, infelizmente, a falta de perspectiva para o fim desse conflito, porque Zelensky deixou claro que não vai se render e a Rússia já respondeu a isso, que é do ponto de vista russo, deixo claro, uma clara intervenção direta americana no conflito. Professor, justamente sobre isso que eu ia até perguntar para o senhor, agora com essa ajuda muito mais acentuada, vai acelerar esse conflito militar mais direto mesmo? Nós temos aqui os mísseis Patriot, né, que explicando brevemente, vocês já explicaram muito bem, mas só relembrando aí o telespectador, a telespectadora, nós temos ali os mísseis mais sofisticados de interceptação. Então, como vocês bem colocaram ali na reportagem, haverá, sem dúvida, muito mais capacidade da Ucrânia de se antecipar aos ataques russos no sentido de proteger a sua infraestrutura, que vem sendo ali o alvo dos russos, né? Junto, claro, com a questão da infraestrutura, principalmente urbana, né? As áreas urbanas, e inevitavelmente isso gera baixas civis. Então a Ucrânia amplia sua capacidade de defesa, então devemos esperar que a Rússia, por mais que ela tenha enfrentado dificuldades que muitos analistas não esperavam nesse conflito, tente alguma reação, talvez lançando aí mais bombas numa estratégia realmente de afetar, de ter ali como alvo, principalmente, instalações civis e grandes cidades. Professor, eu peço licença para chamar os nossos comentaristas. Amanda Klein, sua vez. Professor, bom dia. Muito interessante essa sua análise sobre guerra de procuração, porque na prática é isso que a gente viu. Em setembro, Putin foi o primeiro a escalar o tom, dizendo que haveria uma mobilização de guerra parcial na Rússia, falando no alistamento de 300 mil homens, numa guerra usando todos os meios disponíveis, uma alusão a quiçá uma guerra nuclear. A gente viu uma escalada do conflito, mas não nesses termos esperados. E agora você vê uma reação dos Estados Unidos, justamente anunciando esse escudo antimísseis Patriot, para que a Ucrânia consiga sobreviver a esse inverno. Quais os interesses que estão em jogo, falando agora das duas superpotências por trás da guerra? A Rússia, obviamente, diretamente envolvida, e os Estados Unidos. Os interesses das administrações Biden e Putin nos próximos capítulos desse conflito. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado, Amanda, pelo comentário, pela pergunta. Nós temos aqui, claramente, um embate direto entre aquelas que são as duas maiores superpotências militares do planeta. Não que a China seja desprezível nesse aspecto, mas quando falamos de armamentos nucleares, de potencial militar, ainda falamos de Rússia e Estados Unidos. De um lado, é importante sempre salientar, né, que inicialmente o Ocidente não queria se envolver diretamente na guerra, né? Quando começou o conflito, foi oferecido ao Zelensky, né? Sempre importante lembrar isso, uma saída, né? Uma rota de fuga, talvez para formar um governo no exílio, que é uma estratégia aí clássica nesse tipo de conflito. Só que o Zelensky foi claro, eu não preciso de uma carona, eu preciso de armas. Então, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, foram entregados para esse conflito. Então, agora não tem escapatória, eles vão até o fim, só esperamos que esse fim não envolva, aí, como a Rússia já sugeriu, o uso de armas nucleares táticas. Do lado russo, nós temos o Putin querendo manter ali a sua reputação, né? Principalmente a reputação do seu governo, mas também o seu projeto ali dessa Rússia grandiosa, essa Rússia que dá as cartas no cenário internacional, o que também nos afasta aí de uma solução
pacífica de uma solução negociada para o conflito. Um ponto que talvez pudesse levar aí ao entendimento entre Estados Unidos e Rússia seria a cessão de áreas ali no leste da Ucrânia, de maioria de fala russa, mas o Zelensky foi muito claro ontem no Congresso americano. Qualquer compromisso de paz não envolve negociações em torno daquilo que é o território ucraniano. Portanto, Estados Unidos e Rússia tendem a continuar esse conflito dentro da Ucrânia, com os Estados Unidos não mandando tropas, exceto se houver envolvimento, algum ataque a algum país da OTAN, aí é um cenário imprevisível, e a Rússia, por outro lado, tentando ali se afirmar, manter a sua reputação, e o Putin também manter a sua reputação como um governante que lidera ali a Rússia com mãos de ferro. Coronel, sua pergunta? Bom dia, professor Vinícius. Nós sabemos que depois do fim da Guerra Fria, as relações entre Rússia e Estados Unidos, elas sempre estiveram entre altos e baixos. Aliás, eu diria que entre altos e um pouco menos altos, porque sempre foram muito aquecidas essas rivalidades. Então, exemplo foi a invasão do Iraque, nós temos a questão da base de mísseis lá na Polônia, temos também a guerra na Síria, onde os Estados Unidos e Rússia estavam em lado opostos, e agora temos essa guerra da Ucrânia. E a minha pergunta é, até onde a Rússia pode realmente retalhar os Estados Unidos? E eu acredito que os Estados Unidos não vão decidir. Eles têm uma vocação para avançar em cima da Ásia, principalmente em relação a gás natural. Até onde a Rússia pode retalhar mesmo os Estados Unidos? Bem, coronel, muito obrigado pela pergunta. Muito bom dia. Nós temos aqui não uma perspectiva, na minha visão, de uma retaliação direta, né? A Rússia não vejo com capacidade de expandir esse conflito. Porque eu falei anteriormente ali de potencial ataque, envolvimento ali de países da OTAN, né? E aí teríamos um cenário, se não exatamente de Terceira Guerra Mundial próximo a uma Terceira Guerra Mundial. É importante sempre lembrarmos dessa possibilidade, é um cenário perfeitamente lógico, plausível. Nós temos a Rússia ali com grandes limitações para avançar no próprio território ucraniano em função dessa ajuda que o Ocidente vem dando ali à Ucrânia. Então, como que a Rússia ela pode reagir? No primeiro momento, reforçar suas posições na Ucrânia, mas não vejo a Rússia aí com capacidade de, por exemplo, empreender um ataque direto aos Estados Unidos. O que nós devemos prestar muita atenção, porém, não é no campo militar, os desdobramentos dessa guerra em relação ao poder americano, mas no campo econômico. Por quê? Tivemos sanções, ainda temos sanções contra a Rússia. Só que uma coisa me chama muito a atenção aí ao longo desse quase um ano de conflito. A Rússia sobreviveu economicamente melhor que o esperado, em grande parte devido a transações econômicas via China. Então, o que nós podemos estar aí testemunhando é o começo aí de uma fragmentação do sistema econômico internacional. Também é algo a observar aí para o próximo ano, para os próximos anos. Acredito que o conflito vá além de 2023, em que Rússia e ali a Ásia Central, os países mais próximos à Rússia, eles teriam ali muito mais associação econômica com a Ásia, como já vinha vindo aí nos últimos 10 anos, esse movimento se acentuaria e teríamos um declínio cada vez maior no uso do dólar como moeda de reserva, não só por parte da Rússia, mas por parte do mundo desenvolvido, em desenvolvimento, perdão, não do mundo desenvolvido, mas do mundo em desenvolvimento. Então, nós temos aí desdobramentos a serem observados, não apenas em termos de reação militar, talvez essas fiquem concentradas, esperamos, apenas no território ucraniano, senão teríamos um cenário muito arriscado de Terceira Guerra Mundial, e observar essa evolução no campo econômico, que pode ser determinante para o poder americano no longo prazo. Isso porque o poder americano, em grande parte, é dado pelo fato de ele ainda centralizar ali, os Estados Unidos centralizam as transações financeiras no dólar. Se o dólar for cada vez menos usado pela Rússia, por outros países, né? A Rússia está aí usando outras moedas, o próprio rublo, os pagamentos em gás vêm em rublo, nós temos um indício do declínio paulatino do dólar aí no médio e no longo prazo, pode trazer transformações ainda mais significativas para o cenário internacional.
As agendas de Volodymyr Zelensky nos Estados Unidos e também as perspectivas para a guerra da Ucrânia, em destaque nessa entrevista com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Bom dia ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News, professor. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Bom dia a todos. Obrigado.